A gente não se estendeu muito. A gente se viu aqui um pouco antes do podcast começar, mas a gente não se estendeu muito para a gente poder estar conversando aqui no podcast. A gente queria começar, assim, eu pelo menos, falando um pouco como que começa o interesse por falar disso. Onde que foi que virou a chave que você falou assim, ó, foi a partir de um trauma que você teve, do que você vivenciou, como que ocorreu isso daí? Bom, na verdade, o meu testemunho começa quando eu tinha de 7 para 8 anos. Né? Então, não tem como a gente falar de agora sem voltar lá ao início. Então, assim, de 7 para 8 anos eu estava em casa e eu lembro que naquela época era fita VHS, né? Aquelas que tinha que rebobinar, enfim. E eu encontrei em casa uma dessas fitas cassetes. E aí eu fui, por curiosidade, colocar na televisão, né? E comecei a assistir. E engraçado que naquele dia, né, foi muito impactante ver aquilo que estava acontecendo na televisão, né? Era algo diferente, algo novo. Uma criança não tinha tido acesso a isso. E eu lembro que aquilo me despertou muita curiosidade. E detalhe, dentro de casa, naquele momento, junto estava a Tata, né, a empregada doméstica, e ela parou tudo para assistir junto comigo. E a partir de então eu comecei a ter um interesse em querer descobrir o que mais tinham nessas fitas, quais eram as outras fitas que tinham, né? Ela não te repreendeu assim? Não, ela parou e ficou ali olhando também. E aí, meus pais, eles moravam num prédio e minha avó morava na casa ao lado. E era um prédio pequeno, então ela dava cobertura à tarde. Quando meus pais desciam para minha avó para ir tomar chimarrão, ela dava cobertura à tarde para que eu pudesse assistir as outras fitas, e ela me avisava, olha, fecharam um portão, né? Estão subindo, tira. Então ela dava essa cobertura. Então... Você já parou pra pensar por quê? Não sei. Caramba. Quantos anos ela tinha? Ela já tinha, na época, uns 30 e poucos, 36, 38. Nossa. É. Mas assim, você é confortável em falar sobre isso, né? Não, eu falo. Isso, glória a Deus, já foi tratado no meu coração, então eu não tenho vergonha, sabe? Sim. Claro que eu não vou expor a pessoa, falar o nome, né? Mora em tal... Não. Endereço... Não. Não, mas assim, isso foi algo que... E é engraçado que mesmo sendo criança, você sabe que aquilo tá errado, mesmo que ninguém te fale que aquilo tá errado. Você começa a sentir um nojo. Eu lembro que chegou em alguns momentos, aí depois das fitas, né, eu comecei a encontrar DVDs. E eu lembro que eu assistia aquilo, eu ficava tão enojada, mas aí eu pegava caneta, e eu lembro que eu riscava os DVDs pra não conseguir mais assistir, sabe? Pra ninguém achar também. Só que daí depois eu achava outro, dava interesse em querer saber também o que era lá. E isso, né, ninguém começa viciado em pornografia. Começa por curiosidade, né? Começa por curiosidade, aí depois passa... na infância começa por curiosidade, depois na adolescente você busca, principalmente as mulheres, né? Buscam uma professora começou a apaixonar pelos menininhos da escola, aí você quer aprender técnicas, né, que ajudem a sensualizar. Então você busca na pornografia, então, uma professora para te ensinar a como sensualizar, como conseguir, né, o namoradinho, se tá com o namoradinho, como segurar o namoradinho. Então, como ser a namorada diferente do namoradinho. Então, você tem estágios de relacionamento com a pornografia, né? Ela cria esses diferentes... Ela se apresenta, eu falo que a pornografia ela se apresenta de diferentes maneiras, ela tem várias faces, né? Começa na curiosidade, vai como professora, e aí depois vem a desilusão amorosa, e aí ela tá ali, ela tá te confortando, falando, não, porque você é muito melhor que isso, porque olha só, eu vou te ensinar, agora é como se vingar, como conseguir outro. Então ela sempre vai ter... E aí depois na fase adulta, você começa a ter as preocupações da vida, e aí você vê nela um alívio, né? Ela se apresenta como a sua terapia, porque você chega em casa cansado, estressado, ansioso, você quer o quê? Você quer liberar aquilo, você quer... algum momento de prazer. E aí ela começa a se apresentar como a sua válvula de escape.
né? E depois de vários anos, né? Eu tive aí mais de 15 anos de acesso em pornografia. E logo depois, né? Quando eu tinha 11, 12 anos, eu comecei a ter acesso ao celular, enfim. E a gente sabe que na palma da mão é muito mais fácil o acesso. E nos últimos 3 anos, né? Antes de eu me converter, antes de ser liberta disso, eu lembro que eu cheguei num ponto que era um vício mesmo. E que, assim, acessava 7, 8, 9 vezes por dia. Porque daí ela se apresentava como a minha energia, a minha fonte de energia. Porque ela suga, as pessoas não sabem disso. Porque elas imaginam que a pornografia ela vai dar um gás, né? Só que, ao contrário, ela suga a sua energia. Na hora que você está ali acessando, vendo a pornografia, né? E querendo ou não, a gente não vai ser hipócrita em falar que só assiste pornografia. Não, tem a questão de se satisfazer. A gente não pode falar a palavra aqui, né? Porque senão vai... Mas de se autossatisfazer, enfim. Aquilo, naquele momento, ele joga você, assim, num nível de dopamina muito alto. Só que daí, depois, aquilo rebate, né? Ele vai... É como uma fogueira que você acende. A fogueira em si, se você acende com madeira, com lenha, a lenha é própria para aquilo e vai durar muito mais tempo. A pornografia é você tentar acender uma fogueira de papel. Ela vai queimar muito rápido e ela vai te pedir mais. E aí, além da intensidade da frequência que vai acessando, e a gente começa a acessar coisas cada vez mais intensas, porque o mesmo gatilho já não supre mais aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Então, você está descrevendo a escada de quem usa droga, um exemplo. É o mesmo mecanismo, né? Tem até alguns artigos que mostram isso, né? Que a questão de liberação de dopamina e a questão de querer se aprofundar cada vez mais é um mecanismo de recompensa do cérebro, né? É muito parecido com droga. Eu um pouquinho... Quando Exatamente. o João te mostrou o seu Instagram, eu pesquisei e, assim, libera mais prazer do que a cocaína. É bizarro É. isso.